instante, ok? Então, boa noite, espero que vocês estejam bem, seguros, né? Vivos dentro do possível, né? Depois de uma semana tenebrosa, como nós tivemos na semana passada. Mas vamos então retomar a nossa discussão a respeito do método de Frobenius, tá certo? Vamos colocar o seguinte exemplo para que a gente possa trabalhar. Espera aí que alguém chegou para eu senhorizar aqui. Vamos então trabalhar o nosso método de Frobenius. Por meio de um exemplo. Eu quero resolver a seguinte equação diferencial. X ao quadrado vezes a derivada segunda de y em relação a x, mais 2 vezes x vezes derivada de y em relação a x, mais x ao quadrado menos 2 vezes y igual a zero. Em torno de qual ponto que eu quero fazer obter a solução dessa equação diferencial? Eu quero obter a solução dessa equação em torno de x igual a zero. Bom, qual é o problema com essa equação diferencial em torno do ponto x igual a zero? É o fato de que as funções que funcionam como coeficientes da primeira derivada e da própria função, elas não vão ser bem definidas em torno de x igual a zero. Para verificar isso, eu vou dividir essa equação diferencial por x ao quadrado, todos os termos, e vou ficar então com o seguinte: derivada segunda de y em relação a x, mais 2x sobre x ao quadrado, dy dx, mais x ao quadrado menos 2 sobre x ao quadrado vezes y igual a zero. Ora, se você faz a simplificação de x com x ao quadrado, você obtém 1 sobre x nesse termo, e esse termo poderia ser escrito como x2 sobre x2 igual a 1 e 2 sobre x ao quadrado nessa outra parcela. Então, eu ficaria com derivada segunda de y em relação a x, mais 2 sobre x dy dx, mais x2 sobre x2 dá 1, menos 2 sobre x ao quadrado, que multiplica y, igual a zero. Espera aí que eu vou interromper para mais uma pessoa entrar. Gente, eu vou pedir uma gentileza para vocês, que é o seguinte: eu não consigo ter controle, como eu já falei com vocês, da tela do Google Meet e da mesa digitalizadora ao mesmo tempo. A mesa, ela bloqueia todo o espaço que eu vejo da tela do Google Meet. Então é o seguinte, eu peço a vocês um esforço de tentarem chegar até por volta de 9 horas, porque são muitas interrupções, isso vai interrompendo a linha de raciocínio da gente no começo da aula. Só hoje, agora foram 4, 5 interrupções. Então, eu não quero ser chato com essa questão de horário, não, mas peço que vocês tentem chegar um pouquinho mais cedo para não interromper o nosso trabalho, tá bom? Eu sei que nem sempre é possível, mas dentro das possibilidades de vocês. Tá joia? Olha só. Como a gente pode perceber, essa equação diferencial ela foi colocada na forma, né? Derivada segunda de y em relação a x, mais uma função p de x, vezes dy dx, mais uma função q de x, vezes a própria função y,
igual a uma função r de x. O r de x, nesse caso, é zero, né? Nossa EDO é uma EDO homogênea. Quem são as funções p de x e q de x? É nelas que a gente deve prestar atenção. P de x é igual a 2 sobre x. E a q de x é igual a 1 menos 2 sobre x ao quadrado. Você quer encontrar a solução para essa equação diferencial em torno de x igual a zero. O problema é que essa função coeficiente p de x, ela não é analítica, ela não existe em x igual a zero. E a função q de x igual a 1 menos 2 sobre x2, esse termo aqui, 2 sobre x ao quadrado, faz com que o q de x também não seja analítica em x igual a zero. Isso é a primeira coisa que vocês devem perceber. Para quê? Se elas fossem definidas em torno do ponto, no ponto em torno do qual eu quero a solução, eu poderia tranquilamente utilizar o método convencional de série de potências. Mas nesse caso, a falta de analiticidade, a indefinição do P de x e do Q de x no x igual a zero, que é onde eu quero resolver a minha equação diferencial, vai fazer com que eu não trabalhe com o método convencional de séries, e sim com o método chamado método de Frobenius. O que seria o método convencional? O método convencional é esse aqui. É escrever a sua função resposta como um somatório num índice n que vai de 0 até infinito, de uma constante Cn vezes x elevado a n. A função não vai convergir em torno de x igual a zero se você fizer essa suposição. Mas, qual é a base do método de Frobenius? No método de Frobenius, você propõe uma expansão em série diferente. A sua série é proposta como sendo x elevado a uma constante s vezes um somatório que vai com n de 0 até infinito de Cn vezes x elevado a n. Esse s que aparece aqui é um parâmetro a ser determinado. Na verdade, o S pode ter 3 situações. A gente vai perceber que, em geral, com o S a gente vai acabar caindo numa equação de segundo grau. E aí você pode ter, para os possíveis valores de S, 2 raízes diferentes, 2 raízes iguais, ou ainda 2 raízes complexas. Os 3 cenários vão revelar para a gente 3 tipos diferentes de solução que a gente vai ter para a nossa equação diferencial. Vai depender, então, do conjunto de valores que o S possui. Então, basicamente, você sabe se pode resolver a sua EDO via método convencional ou via método de Frobenius pela análise dos coeficientes, das funções que são coeficientes na sua equação diferencial. Olhe o ponto em torno do qual a expansão vai ser realizada e veja se as funções são analíticas, se elas existem, se as suas derivadas existem em torno daquele ponto. Se existir, é método convencional, como a gente discutiu na semana passada. Se não, você tem que fazer essa adaptação, que é o emprego do método de Frobenius. Que, num primeiro momento, não é tão diferente do método convencional, como a gente vai perceber. Só que você tem que incorporar essa potência x elevado a s aqui dentro. Isso aqui vai me dar um somatório com n de 0 até infinito de Cn vezes x elevado a n mais s. Por ser uma equação diferencial de segunda ordem, você vai precisar calcular a derivada primeira dessa função, ou desse somatório, e também a derivada segunda. Então vamos lá, a derivada do y em relação a x é a derivada do meu somatório. Indo direto ao ponto,
Derivada da soma é a soma das derivadas. Isso aqui vai dar Cn vezes n mais s, que é a potência de x nesse seu somatório. E aí, como é que você deriva uma potência? Repete a variável e subtrai uma unidade do expoente original. Então, você fica com x elevado a n mais s menos uma unidade. E agora você vai calcular a derivada segunda. Aí você vai tomar a derivada da primeira derivada. Somatório com n indo de 0 até infinito, de Cn vezes n mais s, vezes n mais s menos 1, vezes x elevado a n mais s menos 2. Subtraia uma unidade do seu expoente original. Tá certo? Olha só, o que você faz agora? Você escreveu a função na forma de Frobenius, a primeira derivada na forma de Frobenius, a segunda derivada na forma de Frobenius. Nós vamos tomar a função, sua primeira derivada e a segunda derivada, e vamos substituir esses resultados na equação diferencial. Então, eu vou substituir y de x, y' de x, que é a primeira derivada, e o y duas linhas de x na segunda derivada. Um minutinho, por favor. Aliás, na segunda derivada não, perdão. Você vai substituir isso na sua equação diferencial. A sua equação diferencial, ela era o quê? X ao quadrado vezes a segunda derivada. Então, eu só faço aquela manipulação de dividir todos os termos da equação diferencial pelo coeficiente da segunda derivada para testar se os coeficientes da primeira derivada e da própria função são funções analíticas. Somente para isso. Se forem funções analíticas, método convencional. Se não forem, método de Frobenius. Mas a equação diferencial que eu vou resolver é essa aqui, tá certo? Então, eu vou voltar no x ao quadrado vezes a segunda derivada. Então, x ao quadrado vezes um somatório com n indo de 0. Eu vou passar para uma outra página, porque eu vou precisar de mais espaço mesmo, de toda forma. Ok? Então, abrindo uma nova página, vamos ficar com o seguinte. X ao quadrado vezes um somatório indo de 0 até infinito, de Cn vezes n mais s, vezes n mais s menos 1, vezes x elevado a n mais s menos 2. Mais o quê? Mais 2x vezes a primeira derivada. Somatório indo de n igual a 0 até infinito, da sua primeira derivada, que é a soma dos coeficientes Cn, vezes n mais s, vezes x elevado a n mais s menos uma unidade. Mais x ao quadrado menos 2. X ao quadrado menos 2, vezes a sua função original, que é um somatório com n indo de 0 até infinito, de Cn vezes x elevado a n mais s, igual a 0. A primeira coisa que você precisa fazer, antes de querer chegar na relação de recorrência, é refinar um pouquinho essa sua expressão que envolve esse tanto de somatórios. Por refinar essas somas, eu quero dizer o seguinte: todos esses coeficientes que são monômios em x, eles podem ser incorporados dentro do somatório.
Então, nessa parcela aqui, por exemplo, eu poderia colocar o x2 e colocá-lo dentro do somatório. Eu ficaria, então, com o x2 multiplicando x elevado a n mais s menos 2, que é x elevado a n mais s mais 2 menos 2. Então, aqui eu posso sumir com 2 e menos 2. Isso aqui dá x elevado a n mais s. Nessa outra parcela, eu tenho uma dependência em x. Então, eu posso jogar esse x para dentro do meu somatório e incorporar x com x elevado a n mais s menos 1. Que também vai dar x elevado a n mais s. E posso também incorporar o x ao quadrado aqui dentro. Aí, nessa parcela, eu ficaria com x elevado ao quadrado vezes x elevado a n mais s, que vai me dar x elevado a n mais s mais 2. Ok? Vamos ver, então, o que isso vai me dar nessa equação diferencial. Eu fico, então, com um somatório com n indo de 0 até infinito, de Cn vezes n mais s vezes n mais s menos 1 vezes x elevado a n mais s. É o que vai sobrar como potência de x no primeiro somatório. A rigor, eu nem precisaria escrever o que vem na sequência, tá certo? Você pode ser mais objetivo. Mas para a gente pegar mais sentimento com o método, vamos escrever cada parcela individualmente. A segunda parcela me dá 2 vezes um somatório que vai de 0 até infinito, de Cn, que multiplica n mais s, vezes x elevado a n mais s. Por fim, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Eu ainda tenho um somatório com n indo de 0 até infinito, de Cn vezes x elevado a n mais s mais 2, porque aqui eu tenho a potência x2, né? E aqui eu ainda tenho menos 2 vezes o somatório com n indo de 0 até infinito, de Cn vezes x elevado a n mais s. E isso aqui é igual a 0. Essa etapa, ela acaba que é importante porque ela lhe permite perceber se você vai poder agrupar alguns somatórios em um único ou não. O que te permite dizer se você pode agrupar vários somatórios em um só? O fato das potências de x serem as mesmas nos diferentes somatórios. E eu percebo que, dos 4 somatórios que eu escrevi, 3 deles acompanham a mesma potência, x elevado a n mais s. Esses somatórios não precisam ser escritos de forma separada, como nós estamos fazendo. Eu posso agrupar isso aqui em um único somatório. E aí isso aqui vai me dar um somatório com n indo de 0 a infinito, de Cn que multiplica n mais s, que multiplica n mais s menos 1 para o primeiro somatório. Mais 2 vezes n mais s para o segundo somatório. O Cn já foi colocado em evidência. Menos 2 para o quarto somatório. O Cn já foi colocado em evidência. Todos esses coeficientes multiplicam a mesma potência, x elevado a n mais s. Existe um somatório que está meio deslocado nesse negócio aqui. É esse que eu vou sublinhar em vermelho agora. É um somatório que vai de n igual a 0
até infinito de um coeficiente Cn que multiplica x elevado a n mais s mais 2. Os 3 primeiros somatórios eu agrupei só nessa parcela, todos são dependentes da mesma potência x elevado a n mais s. Esse somatório eu deixei isolado porque ele não carrega a mesma potência. Essa potência ela é deslocada de 2 unidades em relação à anterior. E a soma desses 2 somatórios, ela tem que dar 0. Ok? Até esse ponto, vocês entenderam o que eu estou fazendo? Tá tudo bem? Sim. Alguma pergunta, gente? Até agora não. Então, eu vou fazer o seguinte. Como a conta que vem na sequência pode ser um pouquinho extensa, eu vou reescrever esse termo aqui de novo no outro lado para abrir a conta novamente. Então, a gente tem um somatório com n de 0 até infinito, de Olha, Cn, pois não. na verdade, eu quero saber se você vai passar essa potência para a mesma ou vai deixá-la assim mesmo. Calma, Agora? rapaz. Calma, 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 calma. Nós já chegaremos na sua pergunta, só um minutinho. A ideia é a mesma, Vitor. A Tranquilo. ideia é tentar equiparar os 2 somatórios e colocar os 2 sujeitos à mesma potência. Só que eu tenho que tomar um cuidado, porque, de certa forma, eu vou ter que descontar o que existe em um somatório e o que não existe no outro somatório. Mas a ideia realmente é tornar os 2 somatórios compatíveis um com o outro. Igual a gente procedeu no método convencional. Ok? Beleza. Então, mais 2, n mais s, menos 2. Todas essas potências multiplicam x elevado a n mais s. E tem esse rabugento aqui, esse intruso, que é um somatório com n indo de 0 até infinito, né, de Cn vezes x elevado a n mais s, mais 2. Isso aqui tem que ser igual a 0. Eu vou fazer o seguinte, então. Essa é a maneira com a qual a gente realmente procede na solução de equações diferenciais por série de potência. Você até pode abrir os somatórios e verificar o que está presente em um somatório e não está presente no outro, em termos de índice, tá certo? Em termos de potência, melhor dizendo. Mas o mais adequado é utilizar o seguinte procedimento. O S é comum nos 2 somatórios. Mas o N, no final das contas, ele aparece aqui somado com 2 unidades. Então, para cada N que eu tenho do lado de cá, a minha potência em X desse lado ela vai ser 2 unidades maior. Então, eu vou fazer uma mudança de variáveis no segundo somatório. Que é a seguinte. Eu vou tomar o índice de soma e o quanto ele é deslocado, ou seja, n mais 2, e eu vou dizer que isso aqui é igual a uma certa variável m. Ao fazer isso, eu digo que o índice n é igual a m menos 2. Ou seja, cada índice m é um índice m menos 2 unidades. Não há problema nenhum em fazer essa mudança de variáveis. Aí, com isso, eu vou ficar com o seguinte. Não vai mudar nada no primeiro somatório, esse que tem a potência x elevado a n mais s. Mas no segundo somatório, eu vou ter uma mudança que é o seguinte. O somatório com n indo de 0 até infinito, de Cn vezes x elevado a n mais s mais 2 unidades, ele vai ser convertido num novo somatório.
ele é um somatório numa variável m. Agora, eu vou trocar n por m de alguma forma. A diferença é a seguinte. O n começa em 0. Se o n começa em 0, o m não pode começar em 0. O m vai começar 2 unidades acima. Então, 0 é igual a m menos 2. Portanto, o m é igual a 2. Então, se eu vou reescrever essa soma em termos de um outro índice, eu tenho que levar em conta que nesse novo índice, o m não vai começar a contar em 0. Ele vai começar a contar em 2. Não vai haver o m igual a 1 e não vai haver o m igual a 0. Nessa nova variável, o m começa a contar em 2. E o n desaparece. Você vai ter um c m menos 2 vezes x elevado a q. N mais 2 é igual a m. E aí eu fico com m mais s. Algum problema em ter feito essa mudança de variáveis no segundo somatório? Muito de boa. Não tem problema nenhum você fazer essa alteração. Agora, esse n e esse m são o que nós chamamos na matemática discreta de índices mudos. Eu poderia dar para eles o nome que eu quisesse. Ué, posso. Isso significa que o índice n poderia ser chamado, por exemplo, de jacaré. Então, eu posso ter a variável jacaré valendo 0, valendo 1, valendo 2, valendo 3, né? Valendo 4, valendo 5. Já o índice m poderia se chamar, por exemplo, rachadinha. Posso dar esse nome? Posso. Só que, convenhamos, vai ficar estranho eu colocar um índice de nome rachadinha. Rachadinha valendo 0, valendo 1, valendo 2, valendo 3. Mas o que eu quero dizer é que eu posso, se eu quiser, dar esse nome para os meus índices. Tem alguma objeção? Talvez alguém lá em Brasília tenha, né? Mas eu acredito que nós, físicos, né, de bom senso, a gente pode dar o nome que a gente bem entender. Alguém discorda? Não. Não. Já que nós não discordamos, pelo menos ninguém se manifestou, nesse momento eu poderia fazer o seguinte. Eu posso pegar essa variável m e uma vez que eu posso dar a ela o nome que eu quiser, eu vou chamar o m de n novamente. Então, como o m pode ter qualquer nome, eu vou pegar a variável m e chamá-la de n novamente. Posso fazer isso? Posso. De novo, é só uma mudança de variáveis. Só que é uma mudança de variáveis que já está readequada para o fato de que o segundo somatório começa de uma maneira diferente do primeiro somatório. Mas, no final das contas, a gente pode fazer isso sim. Então, a gente vai ter um somatório num índice que começa contando de 0 a infinito, de n mais s, e multiplica n mais s menos 1, mais 2 vezes n mais s, menos 2 unidades. É o primeiro somatório preservadinho como estava antes, multiplicando a potência x elevado a n mais s.
E claro, né, e multiplicando também o coeficiente Cn. Esse aqui não pode faltar em hipótese nenhuma. Mas, aí agora vem um somatório com índice n indo de 0 a infinito, de um coeficiente c, n menos 2, o m virou n de novo, né? Aqui eu tenho que tomar cuidado porque ele não começa em 0, né? Ele começa em 2. O segundo somatório em m, ele começava em 2. Eu só chamei o m de n novamente. Então, o n vem de n igual a 2 até infinito, sem n menos 2, vezes x elevado a n mais s. Isso aqui igual a 0. Tá claro para vocês a operação que eu fiz na segunda soma? Alguém fica um pouco triste ou incomodado de eu ter feito essa nova mudança de variáveis? Não. Ok? Podemos seguir? Podemos? Podemos. Sim. O que nós temos que ter em mente é o fato de que o primeiro somatório começa em 0. O segundo começa em 2. E eu quero tornar os dois somatórios compatíveis. Se eu quero tornar os dois somatórios compatíveis, eu tenho que descontar o que está em um somatório e não está no outro somatório. Então, para tornar os dois somatórios compatíveis, eu vou descontar o que está em um e não está no outro. Em outras palavras, eu vou desmembrar o primeiro somatório. Tem n igual a 0 na primeira soma, mas não tem na segunda. Então, eu vou abrir a primeira soma, começando com n igual a 0. 0 mais s, que multiplica 0 mais s menos 1. Mais 2 vezes 0 mais s, menos 2. Que multiplica x elevado a 0 mais s, que multiplica C0. Porque no primeiro somatório, a primeira parcela começa com n igual a 0. Mas tem n igual a 1 na primeira soma, mas não tem na segunda, porque ela começa em n igual a 2. Então, agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou continuar o desmembramento do primeiro somatório, com n valendo 1. Então, eu vou ficar com 1 mais s, que multiplica 1 mais s menos 1, mais 2 vezes que multiplica 1 mais s menos 2, vezes x elevado a 1 mais s, vezes C1. Mais. Agora é festa. Porque agora eu tenho um somatório que vai partir de n igual a 2 para a primeira e a segunda soma. Então, eu vou ficar com o seguinte. Eu vou ter um somatório com n indo de 2, até infinito, do conteúdo da primeira soma. Agora não tem mais necessidade de desmembrar. O desmembramento é feito só nos índices que existem num somatório e não existem no outro. Tá certo? Então, vou ficar com n mais s, que multiplica n mais s menos 1, mais 2 vezes que multiplica n mais s menos 2. Tudo isso multiplica x elevado a n mais s vezes Cn. Então, Cn que multiplica x elevado a n mais s. O segundo somatório
tem Cn menos 2. E os dois somatórios, a partir de n igual a 2, multiplicam agora a mesma potência, que é o x elevado a n mais s. Então, eu descontei as duas parcelas com n igual a 1 e n igual a 2, que existem no primeiro somatório e não existem na segunda. A partir do momento que o índice é igual, eu posso agrupar o que resta da primeira soma com a segunda soma, porque aí as potências serão as mesmas. A potência, no caso, agora é x elevado a n mais s. E isso aqui tem que ser igual a zero. O que é possível perceber que nós fizemos, principalmente, como é que eu vou dizer? Principalmente nos termos que são dependentes apenas de S. São aqueles dependentes para n igual a 0 e n igual a 1. Esses camaradas, eles dependem só do valor do S. Eles não dependem mais de n. Lembrem-se que na base do método de Frobenius, o que está por trás do método de Frobenius é escrever a forma da sua solução em série de maneira um pouco diferente da forma convencional com esse camarada x elevado a s. E eu mencionei que esse s é um parâmetro que precisa ser determinado. As primeiras relações que nós estamos construindo, independentes do n, elas vão servir para determinar exatamente o valor do s. E o que sobrou do somatório geral como uma potência de x elevado a n mais s é o que vai servir para eu tirar a relação de recorrência entre os coeficientes da minha equação diferencial. Então, o que a gente tem? Temos o seguinte, eu vou reescrever isso aqui da seguinte maneira. 0 mais s é s. S menos 1, que somado com 0 dá 0, mais 0 mais s é s, vezes 2 dá 2, menos 2. Aliás, perdão, 2s, né? 2 vezes s menos 2. Que multiplica C0. Mais 1 mais s, vezes esse 1 racha fora com esse menos 1, isso aqui vai dar s também, mais 2 vezes 1 dá 2, 2 vezes s dá 2s, menos 2. Tudo isso aqui multiplica o coeficiente C1. Esse 2 racha fora com esse menos 2. Um detalhe é o seguinte. Aqui eu tenho a potência x elevada a s. Um detalhezinho importante aqui. E aqui eu tenho a potência x elevado a 1 mais s. Aqui esse 2 tinha se cancelado com esse menos 2. Mais um somatório com n indo de 2 até infinito, de n mais s, que multiplica n mais s menos 1, mais 2, que multiplica n mais s, menos 2, que multiplica Cn, mais Cn menos 2, e esse calhamaço de coisas aqui multiplica x elevado a n mais s. E tudo isso é igual a zero. Ok? Reparem que a relação de recorrência vai surgir entre o coeficiente Cn e o coeficiente Cn menos 2. Mas a relação de recorrência vai depender dos valores de S. Valores esses que vão ser construídos a partir dessas nossas relações aqui em cima.
Observem o seguinte. A primeira potência é x elevado a s. A segunda potência é x elevado a 1 mais s. A terceira é n mais s, com n começando em 2. Então vai dar x elevado a 2 mais s, x elevado a 3 mais s, x elevado a 4 mais s, e assim por diante. Você tem um polinômio à minha esquerda com diversas potências de x. Então isso aqui dá uma coisa do tipo alfa vezes x elevado a s, na primeira parcela, mais beta vezes x elevado a 1 mais s, na segunda parcela. Aí depois vai vir gama vezes x elevado a 2 mais s, aí já é no segundo somatório com n valendo 2. Mais um delta vezes x elevado a n igual a 2 foi contado, agora n igual a 3, mais s. E assim por diante. Vai faltar a letra grega, porque isso aqui vai até infinito. Mas isso aqui vai dar zero. Dá zero, não importa o valor de x. Então, isso significa que para que isso seja verdade, essa combinação linear só pode ser zero caso o alfa seja zero, o beta seja zero, o gama seja zero, o delta seja zero, e assim por diante. Então, nesse momento, você vai pegar os coeficientes de cada potência de x, e para que a sua equação diferencial seja zero, você vai exigir que esses coeficientes aqui sejam nulos, assim como aqui embaixo, nessa forma geral, eu exigi que o alfa seja zero, o beta seja zero, o gama seja zero, o delta seja zero, e assim por diante. Então, eu vou ter o seguinte, abrindo uma nova página. S, que multiplica S menos 1, mais 2S menos 2, que multiplica C0. Eu vou exigir que isso aqui seja zero. De que maneira isso aqui pode ser zero? De duas formas. Ou eu exijo que o coeficiente C0 seja zero, ou eu exijo que S, que multiplica S menos 1, mais 2S menos 2, seja zero. Será que é prudente tomar o coeficiente C0 e exigir que esse coeficiente seja zero? Não? Provavelmente não. Porque se eu tomar o C0 igual a zero, é provável que eu exija que o C2 seja zero, o C4 seja zero, o C6 Sim. seja zero, e assim por diante. Pode ser que ele seja zero. Pode ser. Mas não quer dizer que ele tenha que ser zero. Então, o natural é exigir até o contrário. Nós exigimos que os coeficientes sejam diferentes de zero. Eu vou exigir, então, que o C0 seja diferente de zero. E aí é o polinômio em S que vai ser anulado. Então, S, que multiplica S menos 1, mais 2S menos 2, tem que ser igual a zero. É uma equação do segundo grau em S que a gente vai resolver. Que é natural. Dá sempre uma equação do segundo grau, se você estiver resolvendo uma EDO de segunda ordem. Tá certo? Acho que vai depender dos coeficientes também que multiplicam as suas funções, tá certo? Acho que é um pouco perigoso mencionar isso. Então, S ao quadrado, menos S, mais 2S, menos 2, igual a zero. S ao quadrado, mais S, menos 2, igual a zero. Uma equação do segundo grau, se você fizer o cálculo do discriminante dessa equação, B2 menos 4AC, isso aqui vai te dar 9. Então, o S vai ser igual a menos 1
mais ou menos a raiz do delta, que é 3, sobre 2. De onde a gente vai tirar o seguinte. Um valor S' igual a menos 2, que é menos 1 menos 3 dividido por 2, ou um valor S' igual a mais 1. Menos 1 mais 3 é 2, 2 por 2 vai dar 1. Esses são dois possíveis valores de S. Mas não vão ser os únicos. Essa foi a análise obtida para o coeficiente C0. Eu tenho que fazer a análise também para o coeficiente C1. Então, eu vou fazer o seguinte. 1 mais S, que multiplica S. Então, agora vamos tomar para N igual a 1. Um mais S, que multiplica S, mais 2S. Eu acho que não tem termo independente, se eu não estou enganado. 1 mais S que multiplica S, mais 2S, 2 e menos 2 foram cancelados. Isso aqui multiplica o coeficiente C1. E isso aqui tem que ser igual a 0. Você sempre vai evitar matar o C0 e o C1, que são as sementes que você tem para gerar os coeficientes de ordem par e os coeficientes de ordem ímpar. Pode ser que eles tenham que ser nulos. Pode ser que um deles tenha que ser nulo. Simultaneamente, os dois não podem ser nulos. Tá certo? Mas, eventualmente, pode ser que um deles seja nulo. Só que nós não sabemos ainda se isso é o caso. Então, de novo, eu vou exigir que o C1 seja diferente de 0. Tá certo? Eu vou ficar, então, com o seguinte. 1 vezes S dá S, com 2S, 3S. Ao fazer isso, eu vou ter a equação S2 mais 3S, é o polinômio em S que eu vou ter, igual a 0. S que multiplica, S mais 3 igual a 0. Até mais simples que a equação do segundo anterior, mas, de novo, é uma equação do segundo grau. S' pode ser 0, ou S2' pode ser igual a menos 3. Certo? Então, a gente percebeu o seguinte. A partir dos valores, a partir de C0, eu cheguei em S' igual a menos 2 e S2' igual a 1. A partir do C1, eu cheguei em outros dois valores. Digamos que seja S3' igual a 0 e S, 1, 2, 3, 4 linhas igual a menos 3. O fato é o seguinte, não houve um valor de S que matasse os dois coeficientes simultaneamente. Que matasse a parte em C0 e a parte em C1. Vamos ver, então, com o que a gente vai trabalhar a partir disso. Tá certo? Então, não houve valor que permitisse, não houve valor de S, né? É bem bom deixar isso claro. Que permitisse anular os coeficientes de C0 e C1 simultaneamente. Ao mesmo tempo, não teve jeito. Pode ser que haja? Pode ser que haja, e isso até costuma ajudar bastante. Não é o caso, tá certo? Falta ainda uma coisa, que é a construção da relação de recorrência. A relação que vai valer para n maior ou igual a 2 entre o Cn e o Cn menos 2. Eu vou, então, pegar esse coeficiente aqui das potências de x elevado a n mais s. Você precisa exigir que a soma desses coeficientes tenha que zerar, para que o polinômio como um todo zere também. Aí seria o gama, o delta, né? Seriam os coeficientes de ordem mais elevada, né? Para n maior ou igual a 2, aqui em cima. Vamos pegar esse coeficiente aqui, então. Então,
Pois não. Vou fazer uma pergunta, não sei se eu estou adiantando, se você vai falar isso depois, mas o coeficiente S igual a zero. É possível ter essa solução, porque se ele for igual a zero, lá na sua função y que você definiu, você tinha o x elevado a s que multiplicava o somatório, certo? O Certo. x elevado a zero se retornaria para o método convencional. Você A, poderia que- fazer isso? a questão é o seguinte, Kevin. Nada impede que a sua solução convencional possa fazer parte do problema. O que ela não poderá ser é a única parcela como solução do problema. A gente vai ter que verificar o seguinte: a partir desses valores de S, como eu vou construir a solução final? Então é o seguinte: eu não estou querendo dizer que cada valor de S me dá uma solução. Talvez eu tenha que combinar mais de um valor de S para ter uma solução. Então, talvez eu tenha uma parcela da minha solução que seja uma solução regular, para S igual a zero, somada, por exemplo, com S igual a menos 1 ou com S igual a 3. Ou seja, uma solução construída com S igual a 1 e S igual a 3. Tá certo? Mas não há um empecilho de que a parte regular, aquela que seria obtida pelo método convencional, possa fazer parte da solução. Em princípio, pode. O que dificilmente ela vai ser é a solução completa do problema. Deve estar faltando coisa. Assim, beleza. Entendeu? Mas em princípio, não dá para negar que ela pode fazer parte da solução. Vamos ver os desdobramentos que a gente vai ter, o que vai acontecer. Ok? Ok. Então, eu vou excluir essa página aqui, porque eu acho que eu a coloquei na ordem errada. Ok. Abrindo uma nova página. Por fim, então, para a relação de recorrência. Essa relação ela vai ser válida para o somatório geral, aquele que foi preservado para o n maior ou igual a 2. Aí eu tenho que voltar lá atrás e pegar esse coeficiente aqui da potência x elevado a n mais s. Então, n mais s que multiplica n mais s menos 1. N mais s que multiplica n mais s menos 1. Mais 2 que multiplica n mais s. Menos 2. Tudo isso multiplica qual coeficiente? Isso multiplica o coeficiente de ordem n, para n maior ou igual a 2. Isso é somado com o coeficiente de ordem n menos 2. E esses caras, quando somados, eles multiplicavam a potência x elevado a n mais s. Não é o x elevado a n mais s que vai zerar, é o coeficiente dele que tem que ser zerado. Então, agora você vai exigir que esse coeficiente seja zero. Com isso, você vai tirar uma relação entre o Cn e o Cn menos 2. Certo? Você vai concluir que o seu coeficiente Cn vale menos o coeficiente de ordem n menos 2, dividido por n mais s, que multiplica n mais s menos 1, mais 2 que multiplica n mais s menos 2. Essa relação aqui é válida sempre? Não. Essa relação ela só vai poder ser tomada para todo o n natural maior ou igual a 2. Ela não vale para n igual a 0, ela não vale para n igual a 1. Tá certo? Aí, agora, a gente deve começar a tentar obter a solução do nosso problema.
Vamos verificar o que acontece com os nossos coeficientes C1 e C0. Vamos tomar o C1 igual a 0. Ora, se eu tomar o C1 igual a 0, o que vai acontecer com os demais coeficientes? Se eu faço C1 igual a 0, eu tenho que começar com o N valendo 3. Não vou começar com o N valendo 2, porque o N valendo 2 vai me dar C0 à minha direita e vai me dar C2 à esquerda. Eu quero começar com 1. Para tomar o C1, o meu N ele tem que valer 3. Então, eu teria o coeficiente C3 igual a menos C1, que é 3 menos 2, sobre 3 mais S, vezes 3 mais S menos 1, mais 2 que multiplica 3 mais S menos 2. Mas ao fazer o C1 igual a 0, o seu numerador nessa fração vai zerar. O C3 vai ser 0. Se o seu C3 for 0, o que você automaticamente vai poder falar a respeito do C5? Também vai ser 0. E o C7? 0. Também. Então, de uma maneira geral, eu poderia dizer que todos os coeficientes ímpares serão zerados. E é verdade, né? Porque se você matou o C1, você matou a semente da geração dos ímpares. Matou a primeira, não vai ter como ter o 3, o 5, o 7, o 9, o 11, o 2015 e assim por diante. Acabou. Tá certo? Você faz isso para você avaliar o que vai acontecer com a outra sequência. Porque, em geral, você tem que fazer uma análise da sequência par e da sequência ímpar. Vamos ver, então, o que você vai ter para a sequência par. Então, veja que é o seguinte. Ao exigir o C1 igual a 0 e matar o somatório com índices ímpares, você não pode tomar o C0 igual a 0. Senão, você vai matar as duas sequências. Tá certo? Da mesma maneira, num segundo momento, se eu fizer o C0 igual a 0, eu não posso fazer o C1 igual a 0. Tá certo? Senão, a função vai ser a função nula. Repara que, ao matar o C1, eu não preciso que o S valha 0 ou valha menos 3. Ao exigir que eu só tenha coeficientes pares, eu só tenho duas possibilidades para o S. Ou ele vale menos 2, ou ele vale 1. É isso que a gente vai fazer nessa aqui. Então, se o meu C1 é 0, eu sou obrigado a afirmar que o C0 tem que ser diferente de 0. Para ser 0 diferente de 0, são dois os possíveis valores do S. Ou ele vale menos 2, ou ele vale 1. Então, S igual a menos 2, ou S igual a 1. Vamos ver, então, o que vai acontecer. Abrindo, então, uma próxima página. Não, eu vou dar até sequência aqui para aproveitar essa relação que está aparecendo aqui em cima. Ok? Vamos tomar primeiro o S igual a 1. Se eu tomar o meu S igual a 1, eu vou ficar com o seguinte. O meu coeficiente Cn vai ser menos o coeficiente Cn menos 2 sobre 1 mais S, que multiplica 1 mais S menos 1 unidade, mais 2 que multiplica N mais S,
menos 2. Dá para ter alguma simplificação aqui, mas é pouca coisa. Oi. Você substituiu o N no lugar do S. E no final, na última, você não substituiu nada. Ah, é verdade. É verdade. Essa relação está toda errada no final das contas. Não. Cn é o C de ordem n menos 2. Então, dá n mais S e é o S que vale 1. Então, n mais 1, que multiplica n mais 1 menos 1, eu já posso simplificar 1 com menos 1, mais 2 que multiplica n mais 1 menos 2. De onde eu tiro? Cn igual a menos C n menos 2 sobre n mais 1, que multiplica n, mais 2, que multiplica n mais 1, menos 2. Dá até para colocar o n mais 1 em evidência, nessas duas parcelas. Eu ficaria com menos C de ordem n menos 2, que multiplica, colocando em evidência n mais 1, n mais 1 que multiplica n mais 2, menos 2. Essa é a relação final de recorrência que eu teria. E agora eu começo a calcular os coeficientes. Ok? Quem vai ser, então, meu coeficiente C2? Essa relação, não custa insistir, ela é válida se o n for maior ou igual a 2. Então, o coeficiente de ordem 2 vai ser igual a menos o coeficiente de ordem 0, porque com n igual a 2, 2 menos 2 vai dar 0, sobre 2 mais 1, que é 3, vezes 2, mais 2 mais 1, 2 que multiplica 2 mais 1, perdão, que é 3, menos 2. Isso aqui vai dar menos C0 dividido por 10. Próximo coeficiente da relação é o C4, certo? Se eu for calcular para n igual a 4, C4 vai ser escrito em função do C2. Vai ser menos C de ordem 4 menos 2. Sobre n mais 1, 5, vezes o n, que é 4, mais 2 que multiplica 4 mais 1, que é 5, menos 2. Isso dá menos C2, dividido por 20, que é 5 vezes 4. 4 mais 1, 5 vezes 2, 10. Com 20, 30. Menos 2, 28. Usando que o C2 é menos C0 por 10, esse menos com esse menos se combina, vai dar um sinal positivo. 10 vezes 28 vai dar 280. Isso aqui dá C0 por 280. Ok? Essa é a relação que eu teria, então. Tá certo? Então, para S igual a 1, o que eu teria, então? A minha função y de x, que é igual a x elevado a s, vezes um somatório de n indo de 0 até infinito, de Cn vezes x elevado a s, com s igual a 1, e o C1 igual a 0, para matar todas as potências ímpares dentro do somatório, ela vai me retornar o seguinte resultado. Isso aqui vai ser igual a
x elevado a 1 vezes C0. Perdão, gente, aqui tem um errinho, porque não é x elevado a n, não. É x elevado a e, não é x elevado a s, é x elevado a n. Certo? Então, eu fico com C0 vezes x elevado a n. Só que o n vale 0. Então, você vai ficar com x elevado a 0. Mas, vai ter C1? Não, porque eu fiz o C1 igual a 0. Mas vai ter C2. Aqui vai dar C2 vezes x elevado ao quadrado. Mais C4 vezes x elevado à quarta. E assim por diante. Com esse x multiplicando todas as potências do meu somatório, eu vou ficar com C0 vezes x elevado a 1 vezes x elevado a 0, que é igual a 1, é x. O C2 é C0 por... o C2 é menos C0 por 10. C0 eu já coloquei em evidência. Vou ficar, então, com menos x, que multiplica x2, menos x3, dividido por 10. Aí vem o coeficiente de ordem x à quarta, que é multiplicado por x, e me dá um x à quinta, multiplicado pelo coeficiente C4, que é o C0 por 280. Mas, provavelmente, o próximo coeficiente deve ser negativo também. Mas essa é a expressão que você teria para a sua função y de x. Para S igual a 1. Então, isso aqui é uma possível solução da sua equação diferencial. Mas há um detalhe que a gente tem que tomar cuidado. Você está construindo o seu polinômio. Você está escrevendo a sua função, solução da sua equação diferencial, na forma de uma série de potências. Essa sua série é convergente? Você consegue garantir que essa série é convergente para um número infinito de termos? Isso é uma pergunta importantíssima a ser respondida antes de você bater o martelo na sua solução. A série que descreve y de x é convergente? Como que eu consigo verificar isso? Como que eu consigo verificar que uma solução em série de potências, vamos dizer assim, presta para o meu problema? Eu não sei. Ninguém sabe. Vocês não aprenderam testes de convergência quando estudaram série de potências, não? Eu não. Eu nem tive no curso num lugar que teve, de fato, tipo assim, ensino sobre séries de potências, estudar a fundo ele. Vocês vão ter que dar uma olhada nisso aí num livro de cálculo, viu, gente?
porque eu não vou ter tempo para ensinar para vocês tudo que seria possível sobre teste de convergência, não. Existem 3 ou 4 testes de convergência para a gente saber se uma série está convergindo para um valor finito. O teste que é o teste mais comum, normalmente é o mais empregado, é este aqui. É o chamado teste da razão. No teste da razão, você faz o seguinte. Você calcula o seguinte limite. Você calcula o limite quando o n tende para infinito de 2 números da sua série. Calcula 2 coeficientes da sua série. É o limite do valor absoluto do coeficiente de ordem n mais 1 sobre o coeficiente de ordem n. Você tem 3 possibilidades em cima dessa razão. Então, repara que você está fazendo uma análise para coeficientes que são muito grandes. Se o n for, por exemplo, 60 milhões, o próximo, que é o subsessor dele, vai ser os 60 milhões em uma unidade. Ah, mas como é que eu vou saber o n? Você não vai precisar saber o n, não. A sua intuição que vai ter que te dizer que esse n é muito grande, tá certo? Existem 3 possibilidades para isso aqui. A primeira, que é a que nós buscamos com mais frequência, é esse limite dar um número menor do que 1. Se o número der menor do que 1, a série é convergente. Quer dizer que o próximo termo sempre é menor do que o antecessor. Então, o termo de ordem 10.000 é menor do que o 9.999. Aliás, é menor que o 9.999. O 9.999 é menor que 9.998. E assim por diante. Os termos eles vão ficando cada vez menores na sua sequência, à medida em que o n aumenta. Pode acontecer, é raro, mas pode acontecer de você calcular o limite e ele ser igual a 1. Quando o limite dá igual a 1, apesar de ser raro, o teste é inconclusivo. O que significa isso? Significa que o teste da razão não serve para essa análise. O que você vai verificar a partir disso é que um outro teste vai ter que ser empregado. E aí pode acontecer o terceiro caso. O limite dessa razão dá maior do que 1. Isso significa que, à medida que o n aumenta, o próximo coeficiente da série ele sempre é maior do que o anterior. Então, as potências de x elas vão ter coeficientes cada vez maiores. Nesse caso, ferrou. A série é divergente. Em outras palavras, aquela série não é uma solução adequada para a sua equação diferencial. A função não pode ser representada na forma de uma série de potência. Pode acontecer? Pode. Pode acontecer sim. Principalmente no método de Frobenius. Muito cuidado tem que ser tomado. Tá certo? Eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou tentar fazer uma análise do que nós temos na nossa... Como é que eu vou dizer? Para a nossa equação diferencial. A gente está fazendo o seguinte. Eu tenho a seguinte relação de recorrência. O coeficiente Cn é menos
o coeficiente de ordem Cn menos 2 sobre n mais S como é que eu tinha escrito mesmo a relação de recorrência? Era n mais 2. Multiplica n mais 1. Não era isso, não era? Ah, não, para o S igual a 1, não é isso? N mais 1 que multiplica N mais 2. Valeu. Então, N mais 1 que multiplica N mais 2 menos 2? Isso. Menos 2. Essa é a relação de recorrência que eu tenho. Se você vai empregar nesse negócio aqui o teste da razão, em tese, você tem que calcular o limite quando o n tende para infinito do coeficiente de ordem n mais 1 sobre o coeficiente de ordem n. Só que você tem que tomar cuidado que nós estamos trabalhando nessa relação com S igual a 1, com o C0 diferente de 0 e com o C1 igual a 0. Em outras palavras, você não tem termos ímpares na série. Então, meu teste da razão teria que ser feito até de uma maneira um pouquinho diferente. Porque eu não vou ter o coeficiente n e o seu vizinho Cn mais 1. Porque se o n for 2, não pode ser, porque o n vai tender para infinito, né? Mas digamos que o n vale a 100 mil. O Cn mais 1 vai ser 100.001. Mas se o C1 for 0, o C 100.001 é 0 também. Porque todos os ímpares serão iguais a 0. Então eu vou ter que reconstruir o teste da razão pensando na realidade de uma série com coeficientes pares. Então, no nosso caso, eu teria que fazer o seguinte. Eu teria que tomar o limite quando o n tende para infinito, não de coeficientes, coeficientes que são vizinhos nessa sequência. Na verdade, eu vou ter que fazer o seguinte. Eu vou ter que pegar o coeficiente de ordem n mais 2. Esse é possível definir dividido pelo coeficiente Cn. Sabendo que o Cn é par, somei duas unidades num número par, vai dar um par também. Ora, isso aqui vai dar quanto? Vamos verificar como é que isso vai ser construído. Isso aqui vai ser o limite quando n tende para infinito de quê? C de ordem n mais 2. A sua máquina de gerar coeficientes está aqui em cima. É para ela que você olha. Se o índice vai valer n mais 2, você vai, então, escrever o numerador como sendo n mais 2 menos 2 unidades. Com sinal negativo, é claro. Sobre o n, vai virar n mais 2. Então, você vai ter n mais 2 mais 1 sobre 2 mais 2. Menos 2. Aliás, perdão, o n vai virar n mais 2, né? Então, n mais 2 mais 2 unidades. Menos 2. Esse aqui é o coeficiente de ordem n mais 2. Ele é gerado da nossa fábrica, trocando o n por n mais 2. Esse cara é eliminado com isso. Aí você tem
que isso é dividido pelo coeficiente de ordem n. Esse aqui está preservado. C elevado a n menos 2 sobre n mais 1, que multiplica n mais 2 menos 2. Isso aqui é um limite. Quando n tende para infinito, de quanto? Isso é uma fração onde eu vou preservar o numerador, que vai ter como valor menos Cn sobre n mais 3, que multiplica n mais 4 menos 2, vezes o inverso da segunda. N mais 1, n mais 2, menos 2. Dividido pelo coeficiente anterior em duas unidades, C, n menos 2. Convém fazer uma análise... Oi. Você não poderia simplesmente deixar em função de Cn, não? Porque aí você poderia simplificar? Como é que é? O Cn que estava dividindo lá no limite que você começou a calcular, você substituiu ele, né, em função de Cn mais Cn menos 2. Sim. Esse Cn que estava dividindo, você usou a relação de recorrência para substituir ele, certo? Certo. Se você tivesse mantido ele, você não ia poder cancelar o Cn que estava em cima com esse. Rapaz, é verdade. É verdade. Não há, é verdade. Muito bem observado. Muito bem observado mesmo. Nesse caso, eu posso reescrever apenas o Cn mais 2. Muito bem observado, Kevin. Não há necessidade de escrever a relação de recorrência para o Cn, não. Muito bom. Isso vai simplificar demais o nosso trabalho. Então, eu vou apagar a expressão do Cn aqui. Pelo seguinte. Como o Kevin observou de maneira magnânima, esse é o coeficiente n mais 2, ele tem que ser dividido pelo Cn. Aí eu posso dividir Cn por Cn. Posso fazer essa simplificação. Do jeito que eu estava fazendo, eu ia perder um vínculo entre o Cn no numerador e o Cn no denominador. Eu ia fazer uma bobagem. Muito, muito bem observado, Kevin. Vocês entenderam, gente, o que o Kevin sugeriu? O que ele percebeu que eu estava fazendo que poderia me complicar? Não há necessidade de me livrar do Cn no denominador, igual eu estava fazendo. Todos entenderam? Sim. Então, isso aqui vai me dar, simplificando Cn com Cn, isso aqui vai dar 1, menos 1 sobre n mais 3, que multiplica n mais 4 menos 2. Muito honestamente, eu não quero nem saber quanto vai dar esse limite. O n está tendendo para infinito. Então, aqui no meu denominador, n mais 3 com n tendendo para infinito, vai tender para quanto? Infinito. No limite em que o n tende para infinito, isso aqui tende para n. E n tende para infinito. O n mais 4 vai tender para n, se o n for muito maior do que 4. E aí eu vou ficar com n vezes n menos 2. Mas o n não é muito grande? Isso aqui é aproximadamente, com uma precisão muito boa, o limite, quando o n tende para infinito, de 1 sobre n ao quadrado. Mas o n tende para infinito. 1 sobre infinito é 0. Voltamos lá no teste da razão. Se o limite que me define o teste da razão é menor do que 1, a série é convergente. Em outras palavras, aquela série que eu acabei de escrever para representar
a minha solução em torno de x igual a zero é, sim, uma série convergente. Eu tenho uma solução da minha equação diferencial em torno de x igual a zero, dada por essa relação aqui. Então, logo, o limite, quando n tende para infinito, de c elevado a n mais 1 sobre Cn, que no final das contas foi o n mais 2 sobre Cn, né? Isso aqui é menor do que 1, e, portanto, a série é convergente. Esse é um dos testes de convergência mais fáceis de serem aplicados, gente. E quase sempre funciona. Quase sempre funciona mesmo. Mas, às vezes, ele pode dar algum bizil e dar igual a 1. Aí, se ele der igual a 1, o problema que você tem aqui, o teste não é conclusivo. Se você o fez corretamente e deu maior do que 1, não é que o teste está aplicado de forma errada, é porque a série não é convergente. Então, você tem que uma solução daquela equação diferencial x² vezes a derivada segunda de y em relação a x mais 2x vezes dy dx mais x² menos 2 vezes y igual a zero, essa equação diferencial, ela admite a função y de x igual a uma constante C0 vezes x menos x3 dividido por 10 mais x elevado à quinta por 280 menos próximo termo provavelmente é negativo, menos etc, 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 como solução na vizinhança de x igual a zero. Certo? Perto de x igual a zero. Não é em x igual a zero. É em torno, é na vizinhança de x igual a zero. Com um pouco de malícia, daria para perceber que o teste da razão iria funcionar, mesmo sem a gente ter calculado esse limite. Porque, veja só, o primeiro coeficiente aqui deu 1. O segundo deu 1/10. O próximo deu 1 sobre 280. Deu menos 1/10, mas o que importa é o módulo, no final das contas. O que está acontecendo, e é possível perceber que isso vai acontecer com os próximos coeficientes? O que está acontecendo com eles? Eles estão aumentando ou estão diminuindo? Diminuindo. Diminuindo. Vai ficar cada vez menor. É o significado desse limite que nós calculamos aqui. Os coeficientes das diversas potências de x vão ficar cada vez menores. Muito provavelmente, principalmente porque você está resolvendo o seu problema perto de x igual a zero, talvez você pudesse até truncar a sua série nesse ponto e representar a sua função, resposta, né, a sua solução, como um polinômio de quinto grau. Muito provavelmente. Tá certo? Bom, a gente tem que continuar a fazer a nossa análise. Certo? Essa foi a análise feita para um valor de S, para os coeficientes pares, que foi para o S igual a 1. Vamos agora tomar de novo o C0 diferente de zero e o S igual a menos 2. Eu quero deixar claro para vocês uma coisa. O jeito que eu estou fazendo, por ser o primeiro problema que nós estamos resolvendo via método de Frobenius, é o jeito mais pé de boi possível, tá certo? Em que eu vou testar todas as séries, vamos dizer assim, todos os valores de S, para construir as possíveis soluções. Na próxima aula, isso vai ser sistematizado. Dados os valores de S que a gente encontra,
vai dar para perceber qual é a cara que as soluções vão ter, tá certo? Vamos lá. Vamos tomar de novo C0 diferente de zero e S igual a menos 2. A minha relação geral para o CN, deixa eu dar uma olhadinha no meu rascunho aqui. A minha relação geral foi essa aqui. Deixa eu procurar. Isso aqui me mata de raiva, cara. Tá, achamos o valor de S. Achamos. Cn menos Cn menos 2, N mais 1, N mais 2 vezes menos 2. Aqui eu tenho que tomar cuidado que essa relação ela vale para S igual a 1, né? Então, na verdade, eu tenho que pegar essa relação aqui. Cn é menos Cn menos 2, N mais S, que multiplica N mais S menos 1, mais 2, N mais S. Vou tentar guardar isso aqui de cabeça. Vocês anotem essa relação para o CN aqui, por favor, só para eu ir lá para outra página. Não vou guardar isso de cabeça, não é? Anotei. Beleza. O Cn é, então, menos Cn menos 2 dividido por... Acho que é N mais S, não é isso, Vitor? Sim. Que multiplica N mais S. Menos 1. Menos 1. Menos 2, que multiplica N mais S. É mais 2. Mais 2. Menos 2. Menos 2, isso aí. Beleza. Isso aqui até poderia ser reescrito de uma outra forma. Não é necessário, tá certo? Mas poderia ser reescrito talvez de uma forma um pouquinho mais compacta. Da seguinte maneira. Eu posso multiplicar N mais S por N mais S. Daí eu obtenho N mais S elevado ao quadrado. N mais S que multiplica 1. Dá menos N mais S. Mais 2 que multiplica N mais S. Menos 2. Portanto, isso aqui me daria menos C, N menos 2, N mais S ao quadrado, mais N mais S, que é 2N mais S menos N mais S, menos 2 unidades. Essa é a relação de recorrência que eu tenho. Eu vou tomar agora o S igual a menos 2. Então, com isso, o coeficiente geral Cn fica sendo menos Cn menos 2 sobre N menos 2 ao quadrado mais N menos 2 menos 2. Já tem a minha relação de recorrência. Eu acho que agora a gente pode começar a trabalhar com o cálculo dos coeficientes. Lembrando que isso aqui vai ser feito para C0 diferente de 0 e o N tem que ser maior ou igual a 2. Tá certo? C1 não precisa fazer parte da conta. Vamos começar então com... Eu fiz o C1 igual a 0. C1 igual a 0 implica C3 igual a 0. Vamos começar então com o N igual a 4. O meu coeficiente C4 vai ser menos C ao quadrado, que é 4 menos 2, dá C2. 4 menos 2, 2 ao quadrado. 4 menos 2 dá 2, menos 2. Esse 2 é simplificado com esse 2. C4, então, dá menos C2 dividido por 4. Fiz uma bobagem, né? Eu deveria ter começado com N igual a 2, né? N igual a 2. Aí, com isso, eu calculo o C2 em função do C0. Isso vai me dar
menos C0, 2 menos 2 dá 0. Aqui eu vou ficar com 2 menos 2 ao quadrado, é 0 ao quadrado, mais 2 menos 2, também vai dar 0, menos 2. Isso me dá, então, que o C2 é C0 dividido por 2. Esse cara dá 0, esse cara dá 0 também. Se o C2 é metade do coeficiente C0, eu consigo, com isso, calcular o C à quarta. O C à quarta é C2 por 4. C2 é C0 por 2. Então, isso vai dar menos C0 dividido por 8, se eu não estou falando bobagem. Certo? Então, com isso, a gente vai ter o seguinte. Quem que vai ser a sua função y de x? Ela é igual a C0 vezes, de uma maneira geral, ela é um somatório, ela é x elevado a s, vezes um somatório com n indo de 0 até infinito, de Cn vezes x elevado a n. O nosso s agora vale menos 2. Então, você vai ficar com y de x igual a x elevado a s, x elevado a menos 2, vezes C0, vezes x elevado a 0. Tem C1? Não, eu admiti que ele fosse 0. Mais C2 vezes x ao quadrado, mais C4 vezes x à quarta. E assim por diante. O x2, no slide anterior, deu C0 dividido por 2. O x à quarta, nós calculamos também, deu menos C0 sobre 8. E assim por diante. C0 está presente em todas as parcelas. Pode ser colocado em evidência. Y de x vai ser o que, então? X a menos 2 vezes x0 é 1 sobre x ao quadrado. Que é o próprio x a menos 2. Mais o C2 é C0 dividido por 2. Isso aqui vai dar, então, x2 vezes x a menos 2 é x elevado a 0, que é 1 dividido por 2. Menos o C4 é C0 dividido por 8. C0 foi colocado em evidência. X a menos 2 com x à quarta, x ao quadrado, dividido por 8. E assim por diante. Se você fizer a análise de convergência dessa série, você vai ver que ela é convergente. Desde que o módulo de x seja maior do que 0. E ela é analítica. Uma série bem definida. Menos em x igual a 0. As demais parcelas todas são definidas em x igual a 0. Mas essa parcela aqui não é. Tá certo? Então, essa série aqui, você pode fazer a seguinte checagem. Deixo isso como um problema para vocês. Tal série é convergente. Na verdade, a gente diz que ela é absolutamente convergente. Se o módulo de x for maior do que 0. Não vai ser problema, porque no final das contas, né, como todas as potências são pares, né, para qualquer valor de x no final das contas, positivo ou negativo, ela vai convergir, tá certo?
Então, o sinal do x não é exatamente um problema. A questão é que isso aqui não converge para uma função analítica em x igual a zero. Mas ela é uma função analítica, ou seja, é bem definida, suas derivadas são bem definidas, exceto em x igual a zero. Por que que dá problema em x igual a zero? A primeira parcela, né? A primeira parcela dá 1 sobre x ao quadrado. Tá certo? O que que vai acontecer se eu escolher um determinado valor para o C0? Aqui é apenas uma curiosidade no final das contas, tá certo? Não quer dizer que a gente deveria escolher esse valor, não. É uma curiosidade que vai acontecer. Só um instantinho, por favor. Caso a gente tenha um determinado valor para o C0. Digamos que o valor do C0 seja igual a 1/3. Nesse caso, você vai ter a seguinte série. Se você tiver C0 igual a 1/3, a sua função y de x ela vai ser igual a 1/3 que multiplica 1 sobre x ao quadrado mais meio menos x ao quadrado sobre 8 e assim por diante. Dá para mostrar o seguinte. Isso aqui eu acho que vai ser, né? Isso vai ser para a primeira função, no final das contas. Então, isso vai ser verdade para a solução com S igual a 1. Qual é a cara da solução que a gente tinha para o S igual a 1? Perdão. Espera aí que eu me perdi. Vocês estão vendo só um fundo branco aí, no final das contas? Uhum. Eu não sei o que eu fiz aqui, que eu perdi a minha página. Só um instantinho. Eu não sei exatamente o que eu fiz nesse momento. Me dê só um instante. Voltei. Foi mal, gente. Qual é a cara da solução que a gente tinha para o C0 igual para o S igual a 1? Ué, você não está Pois não. compartilhando. Faltou o compartilhamento? Foi não. E agora? Ele foi. Beleza. A nossa solução para o S igual a 1, ela era igual a C0 vezes x menos x3 sobre 10 mais x a quinta sobre 280, se eu não estou enganado. E aí,
com o S igual a menos 2, a minha solução já foi essa aqui. Yx igual a C0 vezes 1 sobre x ao quadrado mais meio menos x ao quadrado sobre 8 e assim por diante. Se bem que esse comentário, eu não vou perder tempo fazendo esse comentário, não, pelo seguinte. Eu queria mostrar para vocês que se eu fizer o C0 igual a 1/3, eu vou chegar num tipo especial de função, que são as chamadas funções de Bessel esféricas. Tanto para o primeiro caso, quanto para o segundo. Só que vocês não viram funções de Bessel e funções de Neumann ainda, viram? Em algum momento do curso? Eu não. Eu não. Não, tudo bem. Então, num devido momento, vocês verão, provavelmente, funções de Bessel esféricas, como é o caso, vocês vão ver no curso de métodos B, na solução de equações diferenciais parciais. A gente vai dar sequência ao método de Frobenius, eu não sei se na nossa próxima aula, ou se eu vou deixar como um problema para vocês. Eu vou mostrar para vocês o que é a equação diferencial de Bessel, que é extremamente importante em problemas de física, com geometria cilíndrica. E uma coisa são as funções de Bessel esféricas, outra coisa são as funções de Bessel. Função de Bessel esférica é para problema com geometria esférica. Mas o que a gente chama de função de Bessel é, na verdade, para problema com geometria cilíndrica. É uma outra equação diferencial. E ela é resolvida via método de Frobenius. Vocês não viram nem Bessel ainda, falar então em Bessel esférica acaba que não vai fazer muito sentido no final das contas, tá certo? Então, em razão disso, eu vou fazer o seguinte, eu vou interromper a aula de hoje por aqui. Na próxima aula a gente continua. O que a gente vai ver na próxima aula? Tem dois aspectos. Tem os outros dois valores da variável S que a gente precisa testar para construir a solução via método de Frobenius. Mas mais ainda, a gente precisa verificar qual será o comportamento geral da solução. A gente vai ver que é possível prever 3 tipos possíveis de solução via Frobenius, tá certo? Isso aí deve ser visto, então, na nossa próxima aula. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês, então, antes que eu encerre ou passe para as dúvidas de vocês. Que é o seguinte. Na próxima quarta-feira, na próxima quarta-feira, eu não vou conseguir dar aula para vocês às 21 horas. A razão é muito simples. É o aniversário da minha esposa. Tá certo? Então, obviamente, a gente não vai fazer festa, o momento não é para isso, mas a gente deve